Nesta hora, abra sua Bíblia em Atos do capítulo 9, versículo 10 até o versículo de número 18. Aproveitando a palavra desta manhã, que foi sobre o apóstolo Paulo, eu quero, celebrando os frutos da obediência em nossas vidas, falando sobre um personagem, às vezes, esquecido, né? Esquecido por todos nós, né? Atos capítulo 9, verso 10 até o versículo de número 18. Ora, assentado como estamos, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E veio entrar um homem chamado Ananias, impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram um dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Senhor Deus, a palavra lida, nós suplicamos que ela fale à nossa mente e ao nosso coração. Carecemos de ouvir a tua voz. Ó Deus, repreendemos toda obra contrária à tua palavra, bendizendo-te e adorando-te, Deus, em nome de Jesus. Amém. A escola dominical tem sido um espaço muito abençoador, e hoje pela manhã a nossa classe de adultos estudou, e também da terceira idade, sobre a vida do apóstolo Paulo. Estava lendo a história do apóstolo Paulo, e me despertou ler também sobre a vida de Ananias, dentro desse contexto. E eu verifiquei, irmãos, o que acontece quando o coração se submete à vontade de Deus. Porque o texto e o contexto está em volta de dois personagens. Ananias, um discípulo em Damasco, e Saulo, o terrível perseguidor da igreja, que, a caminho de Damasco para prender cristãos, ele teve um encontro transformador com Jesus. Cego e em oração, ele aguardava. Interessante. Ele tem experiência com Jesus e ficou cego. E estava aguardando. E o Senhor vai e se manifesta a Ananias e dá uma ordem clara. E eu diria, humanamente falando, assustadora. Ele diz assim, Deus fala assim para Ananias: vá à rua chamada Direita e procure na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Mas é interessante, irmãos, que essa ordem realmente é assustadora, porque até então, o Saulo, ele matava gente. Até então, ele era perseguidor de gente, principalmente aqui, no caso especificamente, dos cristãos. E Deus dá ordem assim: vai lá. E Ananias obedece essa ordem, apesar do medo. E é interessante que não apenas mudou a vida de Saulo, a atitude de Ananias, mas moldou o futuro da igreja. Olha que interessante. Uma ordem, uma obediência,
O Evangelho chega até nós hoje, porque o Evangelho chegou aos gentios através do apóstolo Paulo, o grande missionário. Um homem simples, um homem que a Bíblia não fala muito sobre ele, usa da obediência ao Senhor, e ele ajudou então a ser instrumento de Deus para moldar o futuro da igreja. A partir então dessa semente de obediência, eu quero aproveitar hoje e falar um pouquinho sobre os frutos maravilhosos que Deus deseja colher em nossas vidas a partir da obediência. E a primeira lição é que a obediência nos abre para o inusitado e para o sobrenatural. Quando Ananias ouviu a voz do Senhor, ele poderia ter recusado, ele poderia dizer assim: Deus, não, nem pensar, eu não quero ir, eu não vou, porque eu estou correndo risco de vida com esse moço. Ananias, irmãos, esse discípulo comum, um participante direto na história de salvação de Paulo, que se tornaria para frente o apóstolo Paulo, ele deu uma contribuição fantástica por causa da obediência. A obediência nos abre para o sobrenatural. Quando a gente volta um pouquinho na história, ou quando a gente recorre ao Evangelho de Lucas, a história de Pedro nos ajuda a pensar e a reafirmar o sobrenatural na obediência. Pedro, obedecendo a ordem de Jesus para lançar a rede após uma noite inteira sem pescar nada, ele teve uma pesca milagrosa, enchendo 2 barcos. Sua obediência simples resultou em algo sobrenatural. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Obedeça ao Senhor. Ser obediente é um simples impulso. Eu fiquei pensando, irmãos, de enviar uma mensagem para um amigo, para um colega, pode ser transformador. Imagine alguém passando por uma dificuldade, e de repente você resolve mandar uma mensagem de encorajamento, de cuidado. Como que essa mensagem chega com tanto poder e autoridade na vida da pessoa? Pode transformar, pode mudar, pode direcionar a história daquele indivíduo. Esses dias eu vivenciei isso. Os irmãos, quase todos aqui, já sabem que nós vivemos o processo do nosso acidente, né? Eu expliquei pela manhã hoje que nós estávamos indo para a Bahia e vinha um carro cortando um caminhão e a menina, a motorista em zigue-zague, e na sequência nós íamos bater e eu olhei, e interessante, irmãos, só voltando um pouquinho a história, nós estávamos conversando porque o João teve um sonho e ele estava falando que Deus estava chamando ele. É como se ele estivesse indo para o céu. E aí, quando o João contou a história dele, eu comecei a orar. Naquela hora. Eu falei: Deus, o Senhor tem alguma coisa para falar com a gente. Irmãos, de repente, sabe quem veio? Um carro de frente para a gente. E eu olhei e falei assim: não tem jeito de sair. Direita, esquerda, não tem jeito. E a menina foi no meio, e o carro pegou então nas 2 laterais, e para vocês terem ideia do impacto, os 2 tiveram PT. Então não é normal, né? Uma velocidade dessa, os 2 pegando na lateral. Imagina se tivesse ido de frente. Mas foi um livramento que Deus nos deu, e a gente agradece toda hora por isso, porque viver é bom, irmãos. Morrer deve ser melhor, né? Mas na hora certa. Porque diz que a eternidade é melhor, não é isso mesmo? Nós cremos nisso, né? Mas enquanto a gente não está lá, a gente desfruta da vida aqui, né? E é um grande desafio realmente. Foi todo uma confusão, uma tribulação, um caminhão passando, e a gente olhando, vazando gasolina, né, preocupado com todo mundo que estava dentro do carro. Achei que minhas pernas tivessem ficado presas. Eu desmaiei, eu apaguei um pouquinho durante um período, né, acordei vendo aquele movimento. Não é uma experiência muito legal. Mas o que eu quero dizer é, como que é importante a gente ser instrumento de Deus, mesmo nas atitudes mais simples da vida da gente. Como é que a gente pode produzir mudança nas simplicidades na vida das pessoas? E é interessante que eu recebi a mensagem de muita gente. Muito obrigado, viu? Foi muito carinho, muito amor. É interessante que a gente está lá,
e parece que é só um impacto físico, mas é um impacto na cabeça da gente, muito forte. E teve uma hora que eu estava chorando sem saber porque eu estava chorando. Era o momento ali, né? E eu estava chorando. Um impacto emocional. E eu recebi muita mensagem de carinho de vocês, muito obrigado, mesmo. Isso faz a diferença na vida da gente, os pequenos gestos. Mas eu quero destacar aqui um texto que eu recebi de um amigo de infância, na hora. Esse amigo de infância meu, nós convivemos quando éramos ainda pequenos. Morei ao lado dele, lá no Morro do Amaral, né? Morávamos juntos, o Paulinho, e ele me mandou uma mensagem, tem um bom tempo que eu não o vejo. Ele diz assim: porque amigo precisa estar, amigo precisa ser. Amizade nunca foi e nunca será uma questão de presença física. Nossa, fez tão bem para mim. Porque é isso mesmo. A amizade é muito mais do que presença física, é muito mais do que isso. E aí eu recebi isso como que fez bem. E acredito que uma igreja saudável, irmãos, ela compartilha as coisas, por mais simples que elas sejam, com aqueles que estão vivendo momentos difíceis. Então, se Deus gerou para você, você deu uma olhadinha no banco, sentiu falta de alguém, manda um recado para ele. Faz sua parte. É interessante que eu estava pensando nessa viagem, nós pegamos um ônibus até uma cidade, eu falei pela manhã, que nós passamos em 8 cidades, irmãos. Nunca pensei que eu ia conhecer tantas cidades assim, num tempo tão curto. E aí, foi interessante que nesse trajeto, ir até onde nós havíamos planejado para estar, não foi tão difícil como foi também para voltar. Para voltar, nós fizemos o orçamento. Como é que nós vamos voltar? 14 horas. E fomos fazer conta. Irmãos, para voltar de carro ou algo parecido, dava um valor muito alto. E eu me lembrei de um amigo, que ele é dono de uma empresa de transporte aqui em Minas Gerais, grande. Não preciso fazer propaganda não, né? E eu liguei para ele, falei, estou precisando de você. Aí ele falou, o que você precisa, pastor? Aí expliquei para ele, pastor, eu vou mandar o telefone do meu trabalhador, do meu colaborador, o senhor resolve com ele o que o senhor precisar em termos de passagem. Então ele pagou todas as minhas passagens. Nós tivemos que deslocar de um lugar para pegarmos um ônibus aonde passava a linha de ônibus dele, né? E interessante que, quando nós chegamos, nós perdemos o ônibus porque não conseguiu fazer conexão. Aí perdemos o ônibus. Tivemos que dormir e ficar mais uma noite. Quando nós fomos, então, para a noite seguinte, não tinha mais as 4 passagens, só tinha 2. Só tinha 2. Aí nós... Não, vamos dar, então, mais 2 passagens para vocês, e para o senhor ir até determinado lugar, e de lá o senhor pega o ônibus no outro dia à noite, mas pelo menos o senhor já andou um caminho. E aí ele me deu as 4 passagens, né, as 2 para Kátia e para Mirielle, e uma para mim e para o João, ir até esse lugar. E ele disse assim, vocês vão ter, porque não dá para continuar indo fazer essa viagem. Chegamos no lugar, na hora que eu olhei o lugar, eu falei, nossa, onde que eu vou ficar? E de repente a gente conversa aqui, conversa ali, tem lugar no ônibus, e a gente chega na nossa cidade de Valadares. E aí eu fiquei pensando, como que eu tenho que ser grato a Deus? Porque em meio às dificuldades da gente e às limitações da gente, sabe, a obediência nos abre o sobrenatural. E eu vi o sobrenatural de Deus abrindo portas para que eu pudesse chegar até aqui. E aí eu fiquei pensando, irmãos, justamente nessa ideia do sobrenatural, quando a gente obedece, e que Governador Valadares tem sido um lugar para mim do sobrenatural. Eu tenho vivido neste lugar o sobrenatural de Deus. Porque em algum momento da minha história, eu pensei em não vir para cá. Vou ser sincero para vocês. A gente sentou, a gente conversou, e em algum momento o bispo tentou me trazer para cá 3 vezes. E na terceira vez,
ele não me perguntou se eu queria vir ou não. Ele me mandou. E confesso que eu pensei em não vir. Mas obedeci. E hoje eu estou vivendo o sobrenatural de Deus, o milagre de Deus aqui. Sabe, a obediência, ela justamente, irmãos, abre portas para o sobrenatural. Você quer viver o sobrenatural? Obedeça ao Senhor. A obediência, e aí a segunda lição, ela gera transformação, ela gera mudança. A obediência de Ananias foi para a cura e a plenitude do Espírito Santo na vida de Paulo. Então, se nós queremos, irmãos, experimentar justamente transformações e ser geradores de transformação, passa pelo caminho da obediência. Paulo foi curado e recebeu a plenitude do Espírito Santo porque alguém se submeteu a Deus e obedeceu e não teve medo de fazer aquilo que Deus ordenou que ele fizesse. Um homem que antes perseguia a igreja, agora estava sendo recebido por ela. Olha que coisa interessante, sua vida foi completamente transformada de perseguidor a pregador. O fruto da obediência de Ananias foi a nova vida de Paulo. Se você quer ver transformações, obedeça. Eu fiquei pensando em Naamã, leproso, que obedeceu a ordem de Eliseu de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, mesmo achando a instrução tola. Ele resolveu obedecer, e porque ele resolveu obedecer, e porque ele obedeceu, ele teve a cura da sua pele. Pode ser que você esteja vivendo um conflito muito difícil, mas resolva obedecer ao Senhor. Pode ser que alguma instrução que você recebe da palavra de Deus, você diz assim, isso não é para mim, mas obedeça, se você quer, na verdade, experimentar a transformação que você está buscando. Pode ser que você esteja aqui hoje dizendo assim, Deus falou para você perdoar alguém. Aí você vai dizer toda a razão, eu não vou perdoar, porque eu tenho motivos para não perdoar. Eu não vou perdoar porque eu estou no meu direito, eu estou correto, eu estou certo. Deixa eu falar, aqui não é questão de ser certo ou estar no seu direito. Aqui é obedecer a palavra do Senhor. Ou você perdoa, ou você vai para o inferno. Pastor, o senhor está sendo duro? Não, é o que a palavra de Deus diz, não é isso mesmo? Se eu não perdoar, não serei perdoado. É até difícil orar o Pai Nosso, Pai, perdoa, assim como nós. É condicional. Se a gente quer, na verdade, irmãos, gerar transformação na vida da gente, passa pelo caminho da obediência. Sem obediência, não tem transformação, não tem mudança. Quantas pessoas estão orando, e deixa eu falar para você, se você só continuar orando e não tomar atitude de obediência, sinto muito, mas vai resolver pouco ou quase nada. Porque a oração não é só para a gente falar, é para a gente ouvir. A oração não é só para a gente jogar para fora o que a gente tem, mas é para a gente jogar para dentro aquilo que vem de lá, do céu para nós. E se nós queremos mudanças, transformações, nós precisamos estar abertos. E a nossa oração precisa ser diferenciada. Sabe? A obediência, ela gera transformação, ela gera mudança graciosa na vida das pessoas. Eu não sei como você está hoje, mas nós somos chamados a obedecer. E muitas vezes é doloroso. Muitas vezes é difícil, é quebrar o orgulho da gente para perdoar, é quebrar o orgulho para obedecer. Mas a terceira lição dessa noite, que a obediência, ela edifica a comunidade de fé. Veja, a obediência de Ananias não foi um ato isolado. Ao estender a mão a Saulo, ele estava trazendo um novo membro para o corpo de Cristo. E um membro que se tornaria uma pedra fundamental para o crescimento do cristianismo. Ou seja, a obediência de Ananias fez o quê? Fortaleceu a igreja.
Aí, às vezes, a gente fala assim, opa, mas a igreja está assim, a igreja está dessa forma, e a gente tem as nossas questões, mas em grande parte está assim, ou do jeito que você acha que ele esteja, é porque falta em você obediência. Porque, imagine se há em todos nós obediência, o que vai acontecer, irmãos? Vai ser fortalecida a comunidade. Barnabé, na relação com Paulo, o discipulou, apresentou aos apóstolos, o defendeu em Jerusalém, mostrou o fruto da sua obediência. E aí eu fiquei pensando, a obediência em servir nos ministérios da igreja, no louvor, na evangelização, no cuidado das crianças, são atos que aparentemente são pequenos de obediência. Mas sabe o que ele vai fazer? Ele vai fortalecer a comunidade e fazer com que essa comunidade se torne um lugar de acolhimento para todos. Se nós obedecermos, irmãos, as coisas vão ser diferentes. Pais e avós que têm o seu neto, que tem o seu filho, nós estamos desafiando já alguns domingos que o ministério infantil precisa de gente para trabalhar. A sua resposta vai nos ajudar a fazer a grande diferença nesta comunidade, porque a obediência edifica a comunidade de fé. Quando nós obedecemos, não é o indivíduo que é abençoado. Todos nós somos abençoados. Se você abençoa, se você obedece, o seu irmão do lado ele está sendo abençoado com a sua ação e com o seu ministério. Foi isso que aconteceu com Ananias. Toda a igreja ganhou. Nós ganhamos com a atitude de Ananias lá atrás. Porque o evangelho chegou até nós, esse evangelho que transforma, esse evangelho que muda. Lá atrás, um simples gesto de uma pessoa comum mudou e contribuiu para a mudança da vida da igreja. A outra lição é que a obediência requer fé e confiança. Ananias teve que confiar na palavra de Deus mais do que em sua própria experiência e no senso comum. Porque qual era o senso comum? O senso comum era, cuidado com Paulo. Ele é perseguidor, ele é matador, cuidado. Esse era o senso comum. Todo mundo olhava e pensava em Paulo a partir desse senso comum. Cuidado com o senso comum. Porque o senso comum pode nos atrapalhar a fé e a confiança. Pensa comigo. Abraão obedeceu a ordem de Deus para deixar sua terra natal, sem saber para onde ele estava indo, sem saber o que haveria de acontecer, mas a sua obediência foi baseada na fé inabalável e nas promessas de Deus. Ele obedeceu e foi. Por isso, em Hebreus, capítulo 11, verso 8, vamos ler juntos essa palavra? Dá para colocar na tela para nós? Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Vamos ler juntos esse texto? Vamos lá? Juntos, todo mundo. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. E partiu. Ele foi. Ele obedeceu. A obediência, então, irmãos, ele é um ato de fé, é um ato de confiança. Então, é preciso obedecer ao Senhor. Pela fé, Abraão. E eu fiquei pensando, eu não sei se alguém já viveu essa experiência aqui, de deixar um emprego estável e seguir uma vocação mesmo sem ter todas as respostas. Não sei se alguém já viveu isso. Em algum momento você estava lá, com um emprego estável, e você recebeu uma vocação e disse assim, eu não tenho todas as respostas, mas eu vou embora. É desafiador, irmãos, para quem já viveu isso. Eu tive a oportunidade de viver isso. De sair de Cachoeiro, Itapemirim, ir para Belo Horizonte, sem emprego, sem casa, com a namorada, a noiva, morando em Cachoeiro de Itapemirim. É uma experiência que não é fácil, não, em nome da vocação pastoral. Deus me chamou para ser pastor e eu disse, eu quero, eis-me aqui. E qual era o caminho?
ir para Belo Horizonte, estudar 2 anos, e 3 anos depois de São Paulo. Mas para Belo Horizonte, eu fui com o diploma na mão, batendo na porta das escolas, perguntando se tinha emprego para um professor. E interessante que a experiência, para quem já ficou desempregado, é muito dolorosa, principalmente para quem fica desempregado numa cidade grande. Porque a cidade grande, quando você fica desempregado, você tem que ter dinheiro para você ir nos lugares. Isso há 20 anos atrás. Hoje é mais fácil que a gente manda WhatsApp, né? Mas há 30 anos atrás não tinha WhatsApp. Você tinha que pegar o diploma e ir até um serviço. Você precisa até de dinheiro para você conseguir emprego. Interessante, irmãos. Você acreditar que Deus tinha te chamado na vocação. E o meu emprego foi, depois de procurar e bater em muitas portas, alguém ligou para o meu estudo, aonde eu estava estudando, querendo falar comigo, e foi uma experiência profunda, porque alguém disse assim: olha, eu soube que você estava procurando um emprego, e alguém me falou a seu respeito, uma cidade grande igual Belo Horizonte, e eu gostaria que o senhor, que você, na época, né, pudesse dar a aula na escola X, porque a minha filha, ela não vai dar mais aula e eu gostaria de passar essas aulas para o senhor. Sabe o Deus que provê, irmãos? No momento mais difícil da sua história, creia que Deus há de prover. Creia que Deus vai abrir portas onde não tem porta. Mas você precisa, como eu, nós precisamos entender a obediência ao Senhor, irmãos. Porque a obediência, na verdade, ela vai fazer algo muito especial com a gente. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai nos conectar com o propósito de Deus. E isso é muito bonito, porque, imagine, Deus tem propósitos para a sua vida. E na medida que Deus tem propósito com a sua vida, a sua obediência vai se conectar com o propósito de Deus. Eu fiquei colocando aqui, eu escrevi aqui, irmãos que estão buscando casamento. Eu não vou perguntar quem está buscando casamento, né, Cirlei? Não, de jeito nenhum. Você faz favor, pai, está chegando a data que você planejou, hein? O pastor está de olho. O pastor está de olho. Não, o pastor está de olho. Está achando que o pastor esqueceu aqui, ó. De olho. Mas irmãos que estão buscando casamento, você que acredita que existe um propósito divino para a sua vida afetiva, porque tem gente que optou por cuidar, por exemplo, da mãe, não casar. Eu lembrei da Camila, lá em Caratinga, que ela fez uma escolha: eu vou cuidar da minha mãe. E depois que a mãe faleceu, agora eu vou me dedicar a viajar pelo mundo. E ela viaja o mundo todo. Ela não quer casar. Mas quem optou por casamento, deixa eu falar, a obediência vai se conectar com os propósitos divinos. Então, não adianta você querer conectar-se com os propósitos divinos se você não está em obediência. Porque tem coisas que a gente fala assim: eu quero isso, mas você não se conecta com os propósitos divinos para a sua vida. Não obedece. Eu quero que a minha vida seja uma vida transformadora, mas você não obedece. E quer que as coisas venham como um resultado natural para a sua vida. Deixa eu falar para você, tem coisas que não vão vir como resultado natural para a sua vida. Elas só virão como resultado da obediência. É ela que vai nos conectar com os propósitos divinos. Pensa no Ananias. Ele estava lá, fazendo o seu trabalho, dia a dia, e Deus tinha um propósito para a vida de Paulo. O que conectou? Foi a obediência de Ananias. Ananias obedeceu, pregou a palavra, e Paulo, então, foi cumprir os propósitos divinos na vida dele. Mas eu quero que a minha casa seja uma bênção. Eu quero arranjar um casamento que seja bênção.
Obediência, irmão. Conecta-se com Deus de obediência. Busca-se qual é o propósito divino para a sua vida. Qual que é o propósito divino para a sua vida? Busque intensamente o que Deus quer. E confie que Ele vai fazer. É isso que o salmista diz assim, não é? Entrega teu caminho ao Senhor. Como é que diz, irmãos? Confiar e entregar, irmãos. Entrega. Eu confio. Eu obedeço. A obediência nos conecta com os propósitos divinos. Quando somos obedientes, somos testemunhas de Cristo. Sabe o que acontece? Obediências no lugar de trabalho, na escola. Nós nos conectamos com o propósito divino de sermos sal e luz em nosso ambiente. E nós vamos então influenciar vidas para o reino. Algumas considerações importantes, eu diria, nessa noite. A obediência não é um fardo, é um privilégio. Não é pesado, quando o que está gerando no seu coração é o amor. A obediência a Deus não pode ser fardo para ninguém. E ela não é. A obediência é a expressão do nosso amor e confiança em Deus, que nos ama e que deseja o melhor para nós. A obediência também não é sobre alguém que é perfeito, mas sobre um coração disposto a obedecer. Deus não espera que nós sejamos perfeitos, mas que estejamos dispostos a obedecer, mesmo quando não entendemos o caminho. Pode ser que você esteja aqui e não esteja entendendo o caminho que você está vivendo hoje. Por que eu estou vivendo? Mas, Senhor, eu vou fazer uma pergunta diferente. Senhor, eu não estou realmente entendendo o caminho, mas eu quero obedecer ao Senhor e ter um coração disposto para que o Senhor mude a minha mente e mude o meu coração. Os frutos da obediência nem sempre são imediatos e nem sempre são visíveis, mas eles sempre são para o nosso bem e para a glória de Deus. Amém, irmãos? Eu vou repetir o que estou falando. Os frutos da obediência nem sempre são imediatos ou visíveis, mas eles são sempre para o nosso bem e para a glória de Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Aplauda o Senhor e eu vou beber água. Nós vamos preparar, não vamos participar da ceia do Senhor, sabe? E ao nos prepararmos para a mesa do Senhor, nós somos convidados justamente a refletir sobre obediência. E a obediência maior, sabe quem fez? Suprema, foi Cristo. A Santa Ceia não é apenas um ritual, mas é a celebração do ato supremo de obediência. Jesus se entregou. Então, quando nós participamos da ceia, nós estamos participando de uma celebração, de um ato de obediência. O maior exemplo foi a entrega de Jesus. Ele obedeceu à vontade do Pai, humilhando-se e aceitando a morte na cruz para nos dar vida. O texto de Filipenses, capítulo 2, 8, diz assim: sendo encontrado em figura humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A obediência que gera transformação e redenção. Quando nós participamos da ceia, nós estamos proclamando isso, irmãos, que o resultado da nossa transformação e da redenção nos fez e nos tornou justos diante de Deus. Romanos 5,19, pois assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só homem, muitos serão feitos justos. A ceia nos lembra o sacrifício de Cristo e é um símbolo da nossa unidade como comunidade. Todos participamos de um só pão e de um só corpo. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Quando nós participamos da ceia, o cálice que eu bebo, o cálice que a Maria bebe, que o Antônio bebe, que o Pedro bebe, é o mesmo. O pão que a gente come é o mesmo. A ceia, então, é símbolo de comunidade, é símbolo de unidade. E aí, nós vamos encerrando a nossa palavra, dizendo que, ao participarmos da ceia, nós somos chamados a obedecer ao mandato de fazer isso em memória dele, renovando o nosso compromisso com ele.
Eu quero te fazer um convite nessa noite, para você celebrar a fidelidade de Deus na sua vida. Eu quero te fazer um convite para que você, como simples atos de obediência de um discípulo, que foi o Ananias, um discípulo comum, ele gerou consequências eternas e ajudou a transformar o curso da história. Eu quero te convidar, quem sabe você é esse Ananias, lá na sua escola. Quem sabe você é esse Ananias lá no seu ambiente de trabalho. Quem sabe você é esse Ananias lá na sua casa. Você olha para você e diz assim: eu não tenho condição de fazer muita coisa. Mas quando a gente olha para a história de Ananias, irmãos, Deus usou Ananias para ser bênção na vida de um homem que revolucionou a missão da igreja, que foi o apóstolo Paulo. Eu quero te convidar para você colocar-se de pé nesta hora. Fique em pé. Eu escrevi uma oração. Eu quero que você escute essa oração, porque eu vou te perguntar se você quer fazer e se você quer repeti-la comigo. A oração que eu escrevi está assim: Pai, obrigado por nos ensinar sobre o poder da obediência. Pedimos que o Senhor nos conceda um coração humilde e disposto, como o de Ananias, para ouvir a sua voz e obedecermos as suas ordens, mesmo quando elas nos causam medo ou nos fazem ou não fazem sentido. Que a nossa obediência gere frutos de transformação, de edificação, de propósito para a sua glória. Em nome de Jesus, amém. Essa é a oração que eu escrevi. E eu vou repetir essa oração. E eu gostaria de saber, você quer fazer esta oração? E eu nem vou olhar para ninguém aqui, eu vou olhar aqui para o texto. Se você não quiser fazer essa oração, não faça. Você não foi chamado a se comprometer com aquilo que você não quer ter compromisso. Mas eu diria nesta noite, se você topa fazer essa oração, faça essa oração, abrindo o seu coração, diz: Senhor, o Senhor sabe que eu quero ser obediente. Tem muita coisa dificultando a minha obediência, mas eu quero orar e fazer essa oração. Se você quiser, você não é obrigado a fazer. Ore comigo, no seu silêncio. Pai, obrigado por nos ensinar sobre o poder da obediência. Pedimos que o Senhor nos conceda um coração humilde e disposto, como o de Ananias, para ouvirmos a sua voz e obedecermos as suas ordens, mesmo quando elas nos causam medo ou não fazem sentido. Que a nossa obediência gere frutos de transformação, de edificação e de propósito para a sua glória. Em nome de Jesus.